Vamos, meus amados, orar ao nosso Deus nessa manhã juntos, orar pelas salas, pelo tempo aí que as nossas crianças vão ter com seus professores, os nossos adolescentes e também nosso tempo juntos aqui. Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, estamos juntos nesta manhã, agradecidos ao Senhor pela saúde que o Senhor nos concedeu, agradecidos, ó Deus, por esse início de semana. Como é bom poder iniciar a semana na Tua presença, junto com o Teu povo, em um tempo de alegria, comunhão e meditação, ó Deus, na Tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, venha abençoar toda esta semana que se inicia hoje, nos dando força, nos dando a condição e a capacidade espiritual de darmos bom testemunho na nossa família, no nosso trabalho, onde quer que estejamos. Cuida, Senhor, da nossa vida de santidade, nos ajuda a tomar decisões espirituais que venham, ó Deus, nos aperfeiçoar para que sejamos mais semelhantes à Tua imagem. Deus, pedimos que o Senhor abençoe os nossos professores nesta manhã, abençoa todos os nossos irmãos, nossas crianças ouvindo o Evangelho, abençoa aquelas que já são salvas e que estão tendo a oportunidade, ó Deus, de serem edificadas. Também, ó Deus, te pedimos por nossas crianças e adolescentes que ainda não te conhecem, não tomaram uma decisão. Pedimos que o Senhor possa usar cada um dos professores para plantar essa sementinha no coração deles e que haja, ó Deus, conversões, transformações. Pedimos pelo nosso tempo aqui na igreja, que seja um tempo bem agradável, gostoso, edificante para todos nós, e que possamos crescer ainda mais no conhecimento que já temos de Cristo Jesus e da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Então vamos dar continuidade ao currículo que estamos desenvolvendo. Estamos conversando um pouco sobre revitalização da igreja, os alicerces para uma igreja bíblica saudável. Então, na semana passada, nós estivemos tentando vacinar os irmãos em relação a uma nova abordagem que nós temos percebido surgir na teologia e que nos invade através da música, dos contatos que temos, e muitas igrejas sendo fundadas e estabelecidas neste alicerce, que nós entendemos que é um alicerce corrompido da teologia, é o que nós conhecemos de uma maneira mais técnica como a teologia coaching, e eu tenho tentado explicar para os irmãos o que tem acontecido. Na semana passada nós fizemos uma abordagem, mostrei para os amados irmãos que basicamente o início desse tipo de teologia acontece nos anos 2000 nos Estados Unidos, e que isso vem decantando para o Brasil e as igrejas têm cada vez mais se transformado em um ambiente de autoajuda, em um ambiente coaching, em um ambiente terapêutico, curativo, do que uma igreja realmente bíblica, sólida e saudável. E é preciso que a gente possa despertar para isso, é preciso que a gente possa entender que isso não se trata da teologia clássica, não se trata realmente do propósito e do intento de Deus com a sua revelação. Então, nós estamos conversando um pouco sobre isso. Eu falei um pouco sobre a visão do homem que existe nesse tipo de abordagem, como isso destoa da abordagem bíblica para o homem. E agora nós vamos dar continuidade falando um pouquinho sobre como é visto o poder de Deus, como o poder de Deus se manifesta dentro desta abordagem coaching e como, de fato, o poder de Deus se manifesta a partir da abordagem bíblica. Então, uma definição: a vida cristã é interpretada
como uma busca por conquistas de bens, status, relacionamentos, ou até mesmo virtudes espirituais entendidas como metas de desempenho. Veja a linguagem. Virtudes têm sido transformadas em metas de desempenho, em desenvolvimento pessoal. Isto é uma linguagem do empreendedorismo, dos recursos humanos, para quem conhece bem a área aí do RH, mas que no final das contas não é exatamente o que nós entendemos como alvo da vida cristã: conquistar bens, promover relacionamentos. Certamente, meus irmãos, essas coisas vão acontecer na nossa vida. Certamente, quando nós somos sérios e bons mordomos daquilo que Deus coloca nas nossas mãos, nós vamos ter uma consequência, e a consequência ela vai vir. Então, nós vamos conseguir até melhorar de maneira econômica por sermos crentes sérios e responsáveis, porque nós não vamos estar presos a consumismo, a materialismo, não vamos investir recursos naquilo que é banal, nós seremos mais responsáveis, mas esse não é o alvo. Esse não é o propósito, isso é uma consequência de quem nós somos, é uma consequência da nossa identidade. Eu vou ter uma aula só sobre identidade, que é uma aula importantíssima para os irmãos. Então, a gente está construindo, eu vou chegar no ponto da identidade, para mostrar para os irmãos como a psicologia define identidade, como a filosofia define identidade, a sociologia define identidade, como a teologia define identidade. São aspectos e abordagens diferentes. Se a gente não entende, não conhece, a gente não consegue identificar quando um pastor está fazendo uma abordagem teológica desvirtuada. Então é preciso que você esteja muito atento ao que realmente é revelado pelas Escrituras. Na prática, o que nós temos percebido é um pastor assumindo um papel de mentor que desperta o potencial infinito. Essa é uma linguagem muito comum da teologia coach. Despertar o potencial que Deus te deu, o potencial que está aí em você. O potencial infinito do crente para que este conquiste tudo o que ele deseja, para que ele consiga realizar seus sonhos, suas metas. Então, o propósito é que exista alguém que vai te ajudar a despertar um poder que já existe dentro de você. Não tem muita novidade nisso, meus irmãos, dentro do contexto da história. Os irmãos que já estudaram um pouquinho de filosofia podem lembrar de um homem chamado Sócrates, que inventou uma teoria chamada de maiêutica, que era justamente o desenvolvimento de um saber que já existia em você, e que a técnica era simplesmente levantar questões e perguntas para que você pudesse responder com um conhecimento inato, interno, que já existe em você. É um despertamento do conhecimento. Isto aqui está sendo aplicado agora à ideia da igreja, com essa ideia de que existe esse poder, esse potencial em você, e o propósito, então, agora do púlpito, o propósito da liderança, é te desenvolver, é despertar um poder que existe em você. É como se você estivesse paralisado, é como se você não conseguisse avançar, e nós vamos te destravar. Tu vem para a igreja para que a gente te destrave, e assim você consiga alcançar suas metas, os seus potenciais, você consiga avançar, ser um melhor profissional, e assim por diante. Esta é a perspectiva, então, que se tem trabalhado. O problema teológico, o desejo de possuir e avançar é alimentado pela autoafirmação, não pela negação de si. Abra aí em Lucas 9, 23. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23.
Jesus dizia a todos, veja se está assim na sua Bíblia, Lucas 9, 23. Se alguém quer vir após mim, diga sim a si mesmo. Está aí, está assim na sua Bíblia? Se autoafirme. Não. O que o texto diz é, diga não a si mesmo. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. E dizer não a si mesmo não é dizer não a crenças paralisantes, como se interpreta esse tipo de abordagem, mas é dizer não a mim, às minhas vontades, os meus desejos, para que a vontade soberana de Deus prevaleça. Meus irmãos, o nosso alvo e projeto de vida não é estabelecido por nós. Nossa satisfação e realização nesta vida, nossa missão, não é ser um bom profissional. Mas, como a Bíblia nos exorta, 1 Pedro 2:9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O chamado de Deus para nós é anunciar, é proclamar, é ser luz neste mundo, é sermos o povo de Deus, é sermos seus sacerdotes, no sentido de que não temos mais um sacerdote, como acontecia no período medieval, o sacerdotalismo da Igreja Católica Apostólica Romana. Agora todos nós somos sacerdotes, todos nós temos acesso a Deus, nós oramos, nós podemos ler a Bíblia. Nesse sentido, somos sacerdotes reais. Então perceba, meus irmãos, que há um desvirtuamento dos textos bíblicos, das ideias bíblicas, e tudo de maneira muito sutil, mas isso acontece. O que Deus nos chama para fazer é negar, inclusive, os nossos sonhos, por amor à sua vontade. É isso mesmo, isso é sacrifício. Jesus Cristo veio e nos deu um exemplo de sacrifício. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Os irmãos lembram da oração de Jesus Cristo, prestes a ser crucificado. Senhor, faça-se a tua vontade e não a minha. No sentido, meus irmãos, que logicamente que Jesus Cristo não queria morrer, mas ele entendia que essa era a missão, que isso era necessário, que esse era o propósito. Mas você acha que Jesus Cristo estava feliz por sofrer, por derramar sangue? Lógico que não, lógico que não. Mas ele entendia que isso traria resultados positivos. Ele entendia que os frutos da sua morte eram bons, estava dentro deste plano que havia sido feito pela Trindade. Então, nesse sentido aqui, meus irmãos, o próprio Jesus nos deu um exemplo. A vida cristã é uma vida não para você realizar os seus sonhos, mas para você realizar a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela pode se manifestar inclusive em lutas, sofrimentos e grandes dificuldades. E a vontade de Deus para o crente é seja obediente, seja fiel até o fim, persevere independente do que acontecer na sua vida. Você quer saber qual é a vontade de Deus? Quer comparar a vontade de Deus com os teus sonhos? Pois abra aí a sua Bíblia em Hebreus. Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 30. Ele nos dá aqui o exemplo de Raabe e faz algumas construções teológicas com outros exemplos. Veja se o que nós vamos ler é condizente com estes sonhos de realização pessoal, desenvolvimento do ser. Veja se você planeja alguma coisa assim para você quando você pensa no seu futuro. Olha aí, Hebreus 11, versículo 30. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó. Depois de rodeados por 7 dias, pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão,
de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns, preste atenção, foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Esta é a história do povo de Deus. Cadê as grandes vitórias terrenas aqui? Cadê as vitórias materiais aqui? Cadê a ênfase no sucesso? Cadê a ênfase no desenvolvimento do ser pessoal? Cadê? E estes homens tiveram aqui a sua história deixada e marcada para que toda a igreja fosse edificada durante mais de 2000 anos. Por quê? Porque eles tiveram fé e perseveraram em obediência a Deus, mesmo diante todas as torturas, lutas e dificuldades. Isto é cristianismo, meus irmãos. Isso é cristianismo. Desenvolvimento pessoal, relacional, afetivo. Isso que está sendo ensinado em muitas igrejas, isso não tem nada, não tem nem cheiro, não tem nem resquício de teologia bíblica, não tem nada a ver. O que Deus nos chama é para pagar o nosso preço. Então esqueça esse negócio de vir para a igreja porque Deus vai realizar teu sonho, de que Deus vai fazer com que você chegue lá onde você sempre planejou. Você deve desejar estar no centro da vontade de Deus para conseguir atingir e alcançar o que Deus tem para você. Isso não te isenta de ser uma pessoa responsável, isso não te isenta de fazer tua parte naquilo que você tem como responsabilidades, estudar e tudo mais. Contudo, o foco não é o resultado do estudo, mas a vontade de Deus. O foco final, a realização final, não é que os meus estudos me levem a um patamar de status ou de equilíbrio econômico neste mundo, que eu sempre planejei. A estabilidade econômica que um concurso pode me dar, por exemplo. Não, eu sempre planejei isso. Desde pequeno já fui ensinado que eu deveria ter uma estabilidade econômica, estou sendo trabalhado nisso. Estudei nas melhores escolas, nos melhores colégios, o meu plano e o meu alvo é esse. E o de Deus? E o plano e o alvo de Deus? Se a gente se perder nos nossos sonhos, nos nossos alvos, nós não seremos realizados nessa terra. Porque ninguém consegue ser realizado se estiver fora do plano de Deus, dentro da vontade de Deus. E saiba que a vontade de Deus não é te realizar. A vontade de Deus não é te satisfazer. A vontade de Deus não é trazer prosperidade e sucesso para você. A vontade de Deus é a glória dele. Esta é a vontade de Deus. E se para ele ser glorificado, você e eu, nós vamos precisar sofrer, amém. Amém. Essa é a resposta da igreja saudável e verdadeira. Essa é a teologia. Olha, eu não estou em busca de nada que o Senhor possa me dar aqui na terra. Eu estou em busca de glorificar o teu nome. E aí, Senhor, se é preciso ser cerrado ao meio, ser apedrejado, tudo isso se torna detalhe nas nossas vidas. E nós, inclusive, aprendemos a ver o problema e o sofrimento de outra forma. Não como algo que precisa ser superado,
mas como um meio de glorificar a Deus. Não como algo que a gente tem que fugir a todo custo. Já pensou se Jesus Cristo fugisse da cruz? Você não era salvo. Eu não estaria aqui. Tem sofrimentos que são necessários passarmos. E não é para te dar vitória material aqui na terra, não. É para aperfeiçoamento espiritual, é para glorificar a Deus, é para nos tornarmos mais e mais parecidos com o nosso Deus. Então, esta é a teologia genuína, essa é a teologia verdadeira, que tem sido falseada aí em muitos púlpitos e muitos contextos. E igrejas lotadas, cheias, para ouvir esse tipo de abordagem, esse tipo de teologia que diz respeito a você e não a Deus. É uma teologia que tirou Deus do centro e colocou você no centro da vontade de Deus. Mas que teologia afetiva, não é? Olha, tudo que eu queria ouvir é que eu estou no centro. Vou para outra igreja. Resultado, a espiritualidade é contaminada por uma lógica de mercado e pela filosofia existencialista. O homem cria o próprio significado. A vida não tem significado. Não tenho tempo aqui para desenvolver existencialismo com vocês, tem muita coisa. Mas a ideia é, nós estamos num mundo que não tem significado. Então nós precisamos criar o nosso próprio significado. A vida é um vazio, para os irmãos terem uma ideia, só para arranhar aqui a superfície para os irmãos, só para vocês terem uma ideia do que Jean Paul Sartre diz no existencialismo. Ele diz: você quer entender o mundo? O mundo é como uma bolha no mar do nada. Pronto. O livro O Ser e o Nada é um livro assim, um catatal de quase 1000 páginas do Jean Paul Sartre. E disse: o mundo é isso. É uma bolha. Quando você faz uma bolha de sabão e solta no ar, ela não tem propósito, ela vai para qualquer lugar. Isso é o mundo, essa é a nossa vida. E nesse sentido, nós precisamos definir a nossa existência, o nosso valor, o nosso sentido, o nosso propósito. Mas, biblicamente, quem define tudo isso para nós é Deus. Então, enquanto a cruz nos chama para a morte do ego, é esvaziada. Lembre-se disso, lembra dessa expressão. A cruz é um chamado para a morte do ego. Isso é a cruz. A igreja tem um evangelho, o evangelho da morte do ego. O evangelho do sacrifício de mim mesmo. Esta é a mensagem da igreja. E não, meus irmãos, um afago ao seu ego. Um encher a sua bola, para que você possa, então, chegar e conquistar e avançar dentro das áreas que você pleiteia e sonha. Há um ceticismo dentro disso aqui. Há uma deturpação, inclusive, do conceito de fé. Definição. A confiança real em Deus começa a desaparecer, mesmo que ainda tenha uma linguagem religiosa sendo utilizada. Fé, meus irmãos, se torna sinônimo de pensamento positivo. É sutil, mas é. Vai dar certo. Tenha fé que vai dar certo. Tenha fé que você vai conquistar. Tenha fé que você vai chegar lá. Isso só não é Bíblia. Isso não é a definição de fé histórica, teológica. Isto aqui é pensamento positivo, meus irmãos. Que na teologia da prosperidade, que é uma outra teologia que eu vou já comparar, a teologia da prosperidade chama isso de confissão positiva. Tem um termo técnico para isso. Então, é você dizer algo, acreditar naquilo e aquilo certamente vai dar certo. É confissão positiva. Então é alguém que, por exemplo, está com alguma enfermidade, vai para um culto de cura e a pessoa diz: eu já estou curado, mesmo com problema. Não aconteceu nenhuma cura, mas a pessoa diz: eu já estou curado. Vamos fazer exame no médico para ver. Não precisa fazer exame do médico, porque eu já estou curado. Isso é confissão positiva, isso é uma lavagem cerebral terrível.
que acontece aí dentro de âmbitos de igreja. Por quê? Porque está se utilizando de vários recursos humanos, como se esse tipo de persuasão fosse de fato as Escrituras e a palavra de Deus. A teologia coaching, ela é um pouco mais sutil. Ela não tem a confissão positiva de que você já está curado, mas certamente você vai chegar lá. Essa é a ideia aqui. Olha, você não está curado ainda, mas vai dar certo. Você vai chegar lá, pode ter fé, pode crer, pode confiar que vai dar certo. E quem disse isso? O pregador do púlpito. Isso não é teologia bíblica. Então, eu vou mostrar para os irmãos como vários textos são interpretados, deturpados. E aqui vai um alerta. Muitas músicas produzidas com linguagem teológica, com sentido de teologia da prosperidade coaching. Cuidado com músicas modinha. Cuidado com isso. Não é que nós não podemos usar de músicas atuais. Nós precisamos entender e avaliar aquilo. Por isso que nós precisamos saber a fonte. De onde essa música veio? Quando você sabe que uma música veio do Vineyard, isso já deveria fazer você analisar aquela música com a teologia da Igreja da Vinha, com a teologia do Vineyard. Eles estão compondo música para eles mesmos, não é para você. Eles não estão compondo música para a Igreja Batista regular. Eles estão compondo músicas para a teologia deles. E a linguagem, ela é deturpada dentro do contexto deles, por causa da teologia deles. Por isso eu preciso entender quem está compondo. Por isso que a fonte, ela é importante. A fonte dos livros que nós lemos. Eu estou com tempo e vou ler um livro teológico esse ano. Não escolha ao léu e ao acaso, não. Peça para alguém te indicar um bom livro naquela área, de alguém que já conhece, porque você vai, certamente, pegar um livro que, se você escolher só pelo título ou só pelo tema, corre o grande risco de você começar a consumir, beber coisas que não fazem o menor sentido dentro da sua teologia e vai começar a entrar em muitas crises. Então, tenha cuidado com isso. Pensamento positivo não é fé. Pensamento positivo não é fé. Só mais uma vez. Pensamento positivo não é fé. Na prática, ora-se apenas para que Deus abençoe planos já definidos pelo homem. O homem tem seus sonhos, tem seus planos. A gente ora para que Deus abençoe. É o Deus que dirige o meu carro quando eu faço a viagem. Deus, eu vou para lá, dirige o meu carro, me guia. Então, é esse Deus quase que serviçal das pessoas, que ele serve para me proteger, ele serve para me ajudar no concurso que eu vou fazer. Não tem problema de nós orarmos para que Deus nos abençoe e nos ajude em uma viagem, em um concurso, em uma prova, desde que você não venha resumir Deus a isso. Essa não é a função principal dele. A função principal de Deus não é te abençoar na viagem. Ele já te abençoou com a salvação. E se acontecer alguma coisa na viagem, não é porque Deus não te abençoou, é porque a vontade dele para você era outra. Eu vou fazer uma viagem. Aconteceu um acidente no meio da viagem. Isso, meus irmãos, foge das mãos governadoras de Deus do mundo? Não. Só aconteceu porque Deus permitiu. Pronto. E não foi porque você não orou. É porque eu viajei sem orar. Aí o carro, o pneu estourou. Indo para Fortaleza, lá em Quixadá o pneu estourou. Se eu tivesse orado, em quem está o poder? Não tem nada a ver, meus irmãos. Não é isso, não tem nada a ver. Então, logicamente que orar para que Deus esteja conosco durante a viagem, que nos abençoe, isso é uma coisa. Outra coisa é esse Deus amuleto que tem sido aí utilizado, é o Deus da sorte, é para eu ter uma boa viagem. É o Deus da sorte, é para eu fazer uma boa prova de concurso. É um Deus amuleto, simplesmente. E é o Deus que a gente vê aí sendo ensinado.
Deus reduzido a uma moldura que legitima a autossuficiência do homem, matando a soberania de Deus. O nosso problema não é com a liberdade da vontade do homem. Nós entendemos que existe a soberania de Deus e a liberdade da vontade. Eu não estou falando de livre-arbítrio. Livre-arbítrio é uma linguagem técnica da teologia em que, após a queda de Adão e Eva, ninguém tem livre-arbítrio. Por quê? Porque livre-arbítrio é uma decisão sem que eu seja afetado. E todos nós temos uma natureza pecaminosa. Quem teve livre-arbítrio foi Adão e Eva, porque eles não tinham natureza pecaminosa. Quem teve livre-arbítrio foi Jesus, que não tinha natureza pecaminosa. Todos nós já nascemos afetados pelo pecado. As nossas vontades já nos inclinam, as nossas paixões. Todas as nossas decisões são pautadas no que nós sabemos, nas nossas paixões, nas nossas vontades, e tudo está caído. Lembra que Romanos vai dizer que o coração obscurece a mente, a razão. Por isso que em Romanos 3 é dito, não há quem entenda. Não há quem entenda. Um problema cognitivo. Não há quem entenda. Um problema volitivo. Um problema afetivo. Tudo isso aconteceu com a queda. O homem caiu. Então, com a queda, não tem livre-arbítrio. Para ter livre-arbítrio, você precisa não ter uma natureza pecaminosa. Aí sim. Aí você pode falar de livre-arbítrio. Mas nós falamos de livre vontade. Sim, o homem tem uma vontade livre. E aí tem que fazer essas diferenciações. Eu já fiz isso em outro momento aqui na igreja. Nesse sentido, a soberania de Deus não compete com a livre vontade. Elas caminham juntas. A soberania de Deus compete com a autonomia do ser. Não dá para ter autonomia e soberania. Ou eu sou autônomo, ou Deus é soberano sobre a minha vida. É fácil de entender isso. Quando alguém não quer mais trabalhar numa empresa, e ele quer abrir a sua própria empresa, ou trabalhar para si mesmo, ele se torna autônomo, não é assim? E o que é que significa isso? Eu não tenho mais um patrão na minha vida, para dizer os horários que eu devo chegar na empresa, tudo, pronto. Veja, não dá para ser autônomo e continuar com um gerente, um patrão na minha vida. Não dá. As coisas não funcionam. Da mesma maneira na teologia. Não dá para ser autônomo e Deus decidir tudo. Não dá. Então, soberania e autonomia competem. Não dá para segurar duas coisas. Então, o que está sendo colocado, meus irmãos, é basicamente isso. É a autossuficiência do homem. Sou eu que defino os meus planos. Sou eu que defino a minha missão de vida, os meus sonhos, as minhas realizações. E, biblicamente falando, onde fica a soberania de Deus nessa história? Esse tipo de teologia que a gente está vendo aqui elimina a soberania, mantém a linguagem na igreja só realmente de maneira formal, mas eliminou o seu contexto, o seu conceito. Problema teológico, o Espírito Santo acaba sendo relegado a um segundo plano. O senhorio de Cristo é substituído pela centralidade das escolhas humanas. Isso produz uma espiritualidade colocando o homem no centro e um cristianismo desprovido de dependência genuína. Meus irmãos, porque quando você estuda a teologia do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele foi nos dado, foi nos enviado com propósitos bem específicos. Ele não foi dado, você não tem o Espírito Santo, você não foi empoderado para que você pudesse ter sucesso e vitória nesse mundo. Não é isso. O Espírito Santo, ele vem como o penhor da nossa herança. Ele é a garantia de que nós temos a eternidade toda pela frente. Então, nós nascemos de novo e o Espírito Santo dentro de nós molda não nossos potenciais de sucesso material, mas nosso caráter. É o nosso caráter que é mudado. Ontem, no encontro de casais, nós estivemos falando sobre os frutos do Espírito. E nós vimos que o Espírito Santo desenvolve caráter.
Você quer conhecer um crente? Caráter. Caráter. É isso. Ah, mas ele é um bom profissional, ele conseguiu sucesso na área A, sucesso na área B, é super inteligente. E Bill Gates? Se eu for ficar medindo, meus irmãos, e espiritualidade por sucesso material, financeiro e profissional, então tem um bocado de descrente aí que entra aqui no topo da espiritualidade. Não é isso. É caráter. É caráter. Se você vai ser pobre, você vai ser rico, pouco importa. É vontade de Deus. Se esforce. Faça aquilo que você pode fazer. Mas isso não é nenhuma garantia de que as portas vão se abrir e que vai dar tudo certo. Não. Tudo certo em quê? O que é dar tudo certo? O que é que você quer dizer com isso? É que você vai conseguir aí aquele trabalho dos seus sonhos? É isso que é dar tudo certo? O Espírito Santo não foi te dado para isso. O Espírito Santo foi te dado para ser o penhor, a garantia da tua herança. O Espírito Santo foi te dado para que você pudesse nascer de novo, ser salvo. Lembra que o novo nascimento que João 3 trata, diz que o Espírito sopra onde ele quer. É o novo nascimento. O Espírito Santo foi te dado para caráter, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ele foi te dado para desenvolver caráter e dons. Dons para quê? Não para um desenvolvimento pessoal. Não tem uma passagem da Bíblia, escute o que eu estou dizendo. Não tem uma passagem da Bíblia que diz que dom, ela deve ser utilizada em prol de si mesmo. Pode ler os contextos. E quando Paulo menciona isso em relação ao dom de línguas, em 1 Coríntios 14, que quem ora fala com Deus em silêncio e se auto-edifica, é ironia. Porque Paulo está dizendo no 1 Coríntios 12 que todos dependem um do outro. Ele passou o capítulo inteiro dizendo que nós somos um corpo, que os membros se completam. Quando chega em Coríntios capítulo 13, ele diz, olha, a grande ênfase é o amor. É o amor. Não é se auto-amar não, viu? É amor a Deus, é amor ao povo dele. Os dons, meus irmãos, em Corinto, em Romano, em Efésios, onde aparece dons, sempre aparece amor e sempre aparece serviço uns aos outros. Sempre é para edificação do corpo. Isso é dons. Está aqui o ministério do Espírito Santo. O ministério do Espírito Santo foi dado, o Espírito Santo foi enviado, o outro Consolador que Jesus Cristo enviou, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Convencimento espiritual, trazer iluminação aos nossos olhos espirituais, porque nós não enxergávamos, vencer a nossa cegueira. Isso é a doutrina do Espírito Santo. E não, meus amados irmãos, essa visão deturpada de que o Espírito Santo te dá potencial e capacidade de desenvolvimento pessoal. Que é isso? Pode até soar gostosinho. Porque tudo aquilo que apela à nossa carne, de princípio, soa gostoso. Soa agradável. Diz, rapaz, mas essa mensagem é agradável. Olha, eu saí tão bem, eu cheguei na igreja, estava meio desanimado, triste, eu ouvi aquela mensagem lá que o Espírito Santo vai desenvolver meu potencial nessa semana. Aí eu saio de lá, meu amigo, energizado. Né? Digo, rapaz, hoje, segunda-feira, eu vou matar todos os leões. Né? Então aí eu vou para cima. Então, isso soa como cristianismo. Isso parece cristianismo. Mas você pode ouvir uma mensagem assim em qualquer lugar. Qualquer lugar. Você escuta mensagem assim na sua faculdade. Eu lembro quando eu entrei na faculdade, que normalmente, na época que eu fiz economia na Federal lá em Fortaleza, tinham 2 cursos que tinham o maior número de desistência na Federal. Era medicina e economia. Economia porque os irmãos sabem que poucas pessoas querem ir para a parte da matemática, né? Então, assim, matemática é meio assustador para muita gente, né? Tem os chamados para isso, né? Assim, quase isso, né? Tem as pessoas que amam essa área e que têm uma mente muito interessante, brilhante mesmo, é diferente mesmo da maioria, né? E eu lembro que, por conta dessa
desse número de desistência, as primeiras aulas que a gente escutou lá na universidade vai dar certo. Olha, só depende de você. Olha, Deus vai te abençoar, confie nele, ele é pai. Eu não estava numa igreja não, eu estava na Universidade Federal, na FEAC em Fortaleza. Mas é exatamente a mensagem que a gente escuta nas igrejas, exatamente. Revestida de Deus, de espiritualidade, de uma cristologia do poder, de um Espírito Santo que vai nos empoderar para dar certo e você se manter na universidade por 4, 5 anos. Jesus Cristo não morreu para te manter na universidade, não. Foi não. Sim, você deve aprender a perseverar nas suas coisas. É outra história isso. Mas não foi por isso que Jesus Cristo morreu e nem o Espírito Santo vai fazer isso em você. É perseverando em todas as coisas que nós vamos aprendendo, então, a cumprir a vontade de Deus, inclusive nos nossos desafios profissionais. Então, é outra abordagem. Resultado, as igrejas se tornaram arenas de autoajuda religiosa. Meus irmãos, basta você ir numa livraria. Vá numa livraria e vá na parte de espiritualidade. Então, assim, quando eu faço algumas viagens, passo por algumas capitais, uma das coisas que eu gosto de fazer é ir nas grandes livrarias. E gasto um tempinho lá na livraria. Vá lá na parte de religião e espiritualidade para você ver o que acontece. Meu amigo, é autoajuda até umas horas. Muito material nessa linha, muito material. Onde a presença de Deus acaba sendo apenas retórica. Retórica. Está se usando só o nome de Deus. É só isso. Isso gera incredulidade prática e, em última análise, a descrença na suficiência das Escrituras. Usando Bíblia e texto bíblico fora de contexto. Usando o texto como pretexto. Não estudando mais livros inteiros na igreja, exposições de livros inteiros, porque é isso que vacina uma igreja, meus irmãos. Quando você estuda um livro inteiro numa série expositiva, quando um versículo daquele livro for mencionado, você sabe toda a teologia do livro. Você entende porque aquele versículo está sendo mencionado, você contextualiza. Mas o que acontece é um monte de versículos soltos e que são usados da maneira que eu bem desejo, da maneira que eu bem quero, e para criar teologia de convencimento afetivo aí. O resumo é o seguinte: o tripé humanismo, materialismo e ceticismo mostra então como essa teologia coaching é uma espiritualidade sem cruz e sem a graça. Ou como um teólogo bem conhecido da modernidade dizia, graça barata, é graça sem cruz, é graça sem valor. O humanismo troca a glória de Deus pela glória do homem, pela satisfação do homem. É a mensagem ao gosto do freguês, é isso. O materialismo troca o tesouro eterno pelo tesouro imediato. Quando é tão claro nas Escrituras, meus irmãos, tão claro, você precisa fazer uma ginástica tão grande para perverter a Bíblia, que é mais fácil pregar ela do jeito que ela está. Mas não é exatamente isso. A Bíblia diz de maneira clara: não ajunteis tesouro na terra, onde as traças e a ferrugem corroem. Ele está dizendo, não tenha como meta de vida isso. Não é, logicamente que ele não está criticando se você tem dinheiro ou se você enriquece, porque é Deus quem enriquece as pessoas. É Deus quem abre portas, é Deus. Então ele não está criticando isso, ele não está dizendo que ninguém pode ser rico. Não é isso, que ninguém pode prosperar, não é isso que ele está dizendo. Mas não é a minha meta de vida, não ajunteis, não coloca isso como foco da tua vida. Multiplicar terreno, multiplicar dinheiro, multiplicar casa, multiplicar carro. E tu vai levar isso para onde? Se no caixão mal cabe teu corpo. E o céu já está loteado, viu? Não dá para levar teu terreno para lá, não. Lembra o que é dito lá pelo próprio Jesus Cristo, né? Quando ele vier nos buscar, ele vem nos buscar para estar com ele, porque ele tem nos preparado moradas celestiais. Quem prepara as moradas dos céus é Jesus para nós. Então, onde é que a gente vai
com tanto recurso assim. E aqui fica um alerta. Cuidado com a meta de vida. Veja que é sutil. Mas a meta de vida não, pastor, é o seguinte. Eu trabalho muito, me esforço muito e compro muito que eu quero deixar para os meus filhos. Leia Eclesiastes. Leia. O livro de Eclesiastes diz assim, aí vem teu filho, que não trabalhou e não se esforçou, e gasta tudo num dia só. Porque aquilo que vem de graça, vem fácil, vai fácil. Seu filho tem que aprender a conquistar as coisas dele, para ele desenvolver o potencial dele, nesse sentido de trabalhar, se esforçar. Ele precisa disso. Então, cuidado, eu não estou dizendo que você não pode deixar nenhum patrimônio para os seus filhos, não, mas não coloque isso como meta de vida, não. Vou morrer de trabalhar, vou me esforçar para dar uma casa para cada um. Por quê? Ele compre. E ela compre. Ah, mas o bichinho não vai ter dinheiro. Eu posso até ajudar para ele dar entrada na caixa? Mas parcela e pague. Para ele aprender o valor do dinheiro. Porque enquanto estava em casa, tudo nas mãos, aí gasta tudo, não se preocupa, porque não compra, né? Não paga, aí a energia é o tempo todo ligada, aí você vai reclamar, aí a pessoa diz, é besteira, não sei o quê. Pois pague. Ele tem que aprender as responsabilidades, pois vai pagar. E está caro, né? A Enel aí está cada vez mais complicado, né? O negócio está carinho. Pois é, vai fazer. E aí a gente tem que ensinar nossos filhos, não dando o peixe, mas ensinando a, né? Comum esse ditado popular, né? Ensine ele a trabalhar. Ensine ele a pescar. E lembra do que Paulo diz lá para a igreja de Tessalonicenses, se ele não quer trabalhar, olha a autoajuda aqui, ó. Quem não quer trabalhar? Quem disse isso? Paulo. Quer trabalhar não? Quer não? Pois não coma. Ficando com fome 2 dias. Vai pintar a parede do vizinho. Mais ligeiro, meu amigo. Ele chega, bate na porta. Ei, isso não queria não que eu pintasse com cal aqui, porque eu estou morrendo de fome. Isso aí, meus irmãos, é a dor ensina a gemer. Aí a gente está focalizado em construir o nosso castelo, o nosso palácio para os nossos filhos. Estamos prejudicando eles. A maioria de nós, talvez todos que estão aqui, não receberam tudo de mão dada, de mão beijada. Você sofre muito, suor, sangue e lágrimas para você estar onde você está hoje. E você só é quem você é por causa do processo. Você precisou do processo. Você precisou ralar. Teus filhos precisam disso. Se eles descerem de tobogã, eles vão ter preguiça de subir no tobogã. O que você fez foi construir tudo. Ceticismo, trocando essa dependência de Deus pela confiança em si mesmo. Ó, se tem um negócio ruim é você confiar em si mesmo. Confia em si mesmo, vai dar certo. Mensagem cristã é, não confie em si mesmo, vai dar errado. É certo que vai dar errado, meu amigo. Cuidado, é o contrário, exatamente o contrário. Mas confiar em si mesmo é revestido com cores virtuosas. Parece o melhor conselho que a gente poderia dar para a pessoa. Assim, a teologia coaching se revela uma teologia que, embora fale de Cristo, nega o poder da cruz e substitui o evangelho da graça por uma versão religiosa da autoajuda. 2 Timóteo 3:5. Veja que na época de Paulo, nós já tínhamos homens e teologias atentando contra o evangelho. Olha o que ele diz em 2 Timóteo 3:5.
tendo forma de piedade, mas negando o poder dela, fique longe também destes. Veja, tem forma de piedade. O que é isso? Parece ser algo piedoso. Você olha e você diz, rapaz, mas aqui parece ser algo bíblico e espiritual. Cuidado, meus irmãos, tem forma de piedade. Mas o texto deixa bem claro, nega o poder, nega o evangelho verdadeiro e genuíno. E a Bíblia diz, passa longe, passa léguas desse tipo de abordagem que insufla o teu ego, que te coloca no centro do universo, que só fala dos teus planos, das tuas vitórias, das tuas conquistas. Nós gostamos de falar sobre nós mesmos porque nós somos narcisistas. Isso é um problema que a nossa natureza pecaminosa nos trouxe. Você pode notar que sempre que a gente conquista alguma coisa e tem sucesso em alguma coisa, nós gostamos de falar. Se nossos filhos estão em Cristo, caminhando com a igreja, nós temos o segredo para ensinar outros pais. Não foi a graça não, tá vendo? Ou o narcisismo, fui eu. É a maneira de educar lá de casa. E nós vamos trazendo uma glória que a Bíblia chama de vanglória para nós, porque nós gostamos disso. Então, uma teologia que coloca você no centro, que coloca os teus segredos para um casamento feliz. Eu olho para um casamento feliz, aí a pessoa diz, não, é porque você não sabe o que eu fiz para poder ter um casamento feliz. Eu não quero saber o que você fez, eu quero saber o que Deus fez. Mas nós pegamos os louros, as coroas de louro. Se eu tenho um casamento bom, fui eu. Se eu tenho filhos nos caminhos do Senhor, fui eu. Se eu tenho sucesso na vida empresarial, profissional, fui eu. E o ser humano adora quando ele escuta isso. Por isso essas igrejas estão repletas de testemunhos de empresários que deram certo. Pode ver. Eu tinha uma casa e era um pobre coitado e não sei o quê, estava quase passando fome, perdi até a marmita que eu tinha. Aí agora eu passei por fulano de tal e fiz não sei o quê e não sei da onde, agora, olha onde eu cheguei, você também pode. Se Deus fez comigo, Ele também pode fazer com você. Que o meu testemunho seja inspirador para você, e inspiração é na Bíblia. Quem é inspirado é as Escrituras, não é teu testemunho, não. Foi graça de Deus na tua vida, graça. E não significa que porque Deus agiu assim na tua vida, Ele vai agir assim na minha. Porque quantos crentes sérios, meus irmãos, Jesus Cristo não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus Cristo era sustentado pelas mulheres que seguiam Ele, que naquela época era algo vergonhoso. José e Maria não tinham um cabrito para sacrificar. Eles tiveram que sacrificar 2 rolinhas, que era o sacrifício para as pessoas pobres no templo, que não tinham condição de comprar um cordeiro. Mas foi o homem de mais sucesso da vida. Ou não? Jesus Cristo é o homem mais padrão da vida. Por quê? Não é porque teve desenvolvimento pessoal, financeiro e nada disso. Pela proximidade com o Pai. Por cumprir a missão de Deus até o fim, mesmo que isso custasse a sua própria vida. Isso é outro evangelho, é outra coisa. Então cuidado com aquilo que tem aparência de espiritualidade. A gente já viu isso em Colossenses. Colossenses fala que o legalismo tem aparência de espiritualidade, aparência de piedade. Mas não é, é regra. Um monte de regra criada por homens, simplesmente. Em que você chega e você diz, essa igreja é tão espiritual. Espiritual são crentes maduros. Regras, elas são necessárias na época da infância. Mas se você precisar continuar mandando um cabo de 40 anos escovar os dentes, isso se torna vergonhoso.
Você mandar seu filho de 4 anos escovar o dente é uma coisa. Você mandar o de 40 anos escovar o dente é outra. As regras, elas educam. Elas são pedagógicas. Mas elas não devem permanecer na nossa vida por muito tempo. Elas são temporárias para a gente poder se libertar e viver em maturidade. Então a gente precisa avançar para esse contexto de maturidade. Colossenses diz, as regras aparentam piedade. Agora, aqui você vê que comportamentos religiosos podem ter esta forma, essa aparência de espiritualidade. Mas a Bíblia deixa claro, passa longe disso. Sai fora. Vai para uma igreja. Começou mensagem coach, pega teu filhinho, tua esposa, porta. Melhor ir para casa. Vai tomar café? Melhor. Sai disso. Isso não é evangelho, não. Não é evangelho, não. Era melhor ir num lugar que usava coaching sem evangelho. E tem. E tem bons coaching sem evangelho aí. Você quer uma mensagem coach para desenvolver potencial? Você não precisa do evangelho para isso. E muita gente capacitada para fazer isso. Mas, eu pretendo chegar numa igreja e o que é que você está buscando? É ouvir o verdadeiro evangelho, a palavra de Deus, que confronta, que como um espelho, não de Narciso, mas como um espelho real e verdadeiro mostra os meus pecados e me agride, é uma imagem que me agride e eu saio dali agredido. E o Espírito Santo vem com o seu evangelho, consola, conforta e me dá crescimento espiritual e eu melhoro. E meu casamento melhora numa transformação espiritual genuína e verdadeira que acontece. E aí nós temos boas consequências nos relacionamentos, no casamento e na profissão, etc. Então, só para fechar aqui e abrir para os irmãos que têm alguma contribuição e pergunta, a teologia coaching ela é mais sofisticada que a teologia da prosperidade. Enquanto a teologia da prosperidade ainda escandaliza muitos cristãos pelo seu apelo material explícito, a teologia coaching reveste-se de linguagem aparentemente piedosa, revestida de frases de efeito, boa retórica, uso de mídias e preocupação com o bem-estar psicológico. Parece humildade, mas gira em torno da autossuficiência humana. São igrejas bem modernas, que o próprio ambiente é pensado para gerar bem-estar. Veja, forma e conteúdo. Eu não vou entrar nisso aqui agora, mas nós estamos numa crise no movimento batista regular, com forma e conteúdo. Mas não dá para desatrelar forma de conteúdo, não dá. Essa crise vem com essa discussão de paredes pretas e tudo mais. Pode, não pode, vem essa discussão aí. Forma e conteúdo não se desatrela. Isso é ingenuidade. Por exemplo, por que templos da Igreja Universal do Reino de Deus são templos tão potentosos, grandes? Você chega e tem mármore e vidro por todo lado. Por quê? É só uma questão de estética? É teologia e estética. Aquela estética, ela está em prol da teologia da prosperidade. Você chega lá e parece que você não está nem no Brasil. Não sei se vocês já entraram em uma Universal assim. Pois é, tem aqui um pertinho aqui, pode ir lá, só para entrar mesmo. Assim, só para você ficar olhando assim. Você diz, rapaz, é um negócio espetacular. Você entra, você diz, rapaz, como é que pode? Quanto é que foi esse mármore aqui? É um negócio assim, espetáculo. Por quê? Por causa da teologia deles. Nós temos um Deus rico, um Deus poderoso. E como é que vai ser a igreja do Deus rico? Caindo os pedaços? Não. Então você entra numa igreja rica para você se tornar pobre? Não. Para você se tornar rico, Deus vai te abençoar. Forma e conteúdo. Estão percebendo? Teologia coaching também é assim. Só que o foco agora não é na extravagância material do templo. É num templo para gerar bem-estar.
Então, tudo está sendo feito para que você entre no ambiente e só pelo ambiente você já se sinta bem, já se sinta motivado. Tem estudos e mais estudos na área da economia e da psicologia, pensando psicologia do marketing, pensando psicologia da propaganda. Eu fiz uma cadeira na época que fazia economia, que falava da economia, a economia de mercado relacionada e aplicada à propaganda. E aí, um dos exemplos que foi dado na época, um estudo de caso, foi o estudo do McDonald's, dessas lojas. Por que que é amarelo e vermelho? Você já se perguntou? E é um amarelo, cheguei, e um vermelho, cheguei. Por que que é assim? Tem um propósito, tem uma intenção. Forma, ela está ligada à intencionalidade. Pensar que forma não tem intenção é ingênuo. É ingenuidade. É ingenuidade. Isso é ingênuo. Não é assim que as coisas funcionam. Por que que no período da Idade Média você tem aquelas grandes catedrais? Por que que igreja normalmente tem um pico para o céu? Pode olhar, colocar aí no Google, né? Imagens de igreja. Normalmente você vê que igreja ela tem esse formatinho aqui, ó. Normalmente. Por quê? Porque ela não quer apontar para a terra, ela não quer ficar na terra, ela quer apontar para o céu, é uma seta. E quanto mais alto o templo, mais senso de transcendência eu tenho. Mais pequeno o homem se sente. Então você imagina entrar numa catedral dessa, os irmãos já devem ter entrado em alguma, né? Dessas catedrais católicas, você entra, você se sente bem pequenininho, né? Você diz, pô, um negócio, pô, para que um negócio extravagante desse? É para exatamente esse efeito aí. O efeito é exatamente esse. É, você, homem, é isso aqui, ó. Isso aqui é Deus. E essa sensação, forma e conteúdo relacionado. E na teologia coaching também, igrejas bem modernas, igrejas bem ligadas a esse contexto de bem-estar psicológico e espiritual. Igrejas que estão trabalhando em cima de marketing e em cima de desenvolvimento psicológico. Porque tem cores. As cores, elas são trabalhadas relacionadas a bem-estar. Tudo isso é trabalhado, meus irmãos. Isso se estuda em publicidade e marketing, em economia, isso se estuda na psicologia. Tudo isso se estuda. Se desenvolve todo esse tipo de coisa. Então, a teologia coaching, ela é mais sutil nesse sentido e tudo é feito para gerar bem-estar. O culto, a música, o tom de voz do pastor, a retórica, tudo é feito. É não mais um púlpito dessa forma aqui, mas é alguém sentado num banquinho, numa cadeira, bem à vontade, com no chão um tapete bem agradável, como se ele estivesse na sala da sua casa, falando ao seu coração. Ô, bebê. Isso é teologia coach. Repleto, ó. Milhões seguindo essas pessoas. Milhões. Enquanto nós temos igrejas aí lutando com dezenas e centenas, eu estou falando de milhares seguindo isso. Vocês aqui em Juazeiro do Norte são uma exceção. Que a maioria do movimento gospel está invadido por isso. Essa sutileza é o que torna a teologia coaching perigosa. Ela não repele de imediato. Você não se sente de imediato ruim com isso. Mas ela atrai. Porque oferece um cristianismo mais palatável ao gosto cultural, com sua abordagem relacional e empática e suas promessas de aperfeiçoamento do ser, se passa facilmente por teologia cristã. Melhor humor, um melhor astral, melhor ânimo, tiradinhas cômicas o tempo inteiro para as pessoas rirem, se sentirem à vontade na mensagem, leveza, leveza. A palavra do púlpito é leveza. As pessoas já têm uma vida tão tensa, então elas vêm para a igreja para ter leveza. Pois joga a Bíblia fora. Prega Augusto Cury.
Quer leveza? Aqui não tem nada de leveza. É radical, é confrontador. O problema é que agora eu interpreto tudo de uma outra maneira, tudo de uma outra forma. Não perca as próximas cenas, os próximos capítulos da nossa EBD. Vem aí os textos, como eles interpretam, e os enormes absurdos que acontecem aí nas igrejas, e textos clássicos que são usados de uma outra maneira, e é importante para quando você ouvir esses textos, você já saber, isso é teologia coach. Isso aí não é a teologia clássica de forma alguma. Ok, abrir para os amados irmãos. Se alguém que tem alguma contribuição ou alguma pergunta, pode ficar à vontade. Irmão Renan, irmã Samara. Isso. Pronto, não sou esquisito o que você acabou de dizer, que eles dizem, né? Não é que você está defendendo, que eles dizem. Deus não muda. O plano de Deus é perfeito. Falta teologia. Se ele estudasse teologia, ele jamais afirmaria um absurdo desse. Agora, no plano de Deus, existe no plano dele situações condicionais, é outra história. Então, a vontade de Deus é condicionada em algumas situações. Então, neste sentido, com vontade condicional, ele já determinou por vontade condicional que aquilo aconteceria. Então, é o meio daquilo acontecer, por vontade condicional, por meio da oração. Mas aquilo já foi decretado acontecer, por meio da oração. Então, é o meio, é como a salvação que vem por meio da fé. Ele decreta o meio para aquilo ocorrer acontecer. E não Deus mudar de opinião, Deus mudar de ideia, porque nós não podemos pensar em Deus a partir do paradigma humano. Nós somos assim, Deus não é assim. Ele é diferente. Então, erra o alvo completamente. Irmã Samara? Só para corroborar, né, com o que o pastor tem dito e tem ensinado a gente aqui nos domingos, o pastor está falando em relação à igreja, a teologia coach, né? Há alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de fazer um curso de PNL. Até comentei com o pastor quando concluiu a aula passada. E domingo passado foi que eu entendi o crime que muitas vezes é ensinado e feito com a vida de cada um que está ali dentro de um curso desse. Mas eu queria trazer uma realidade que hoje acontece dentro das faculdades e dentro das empresas, que muitas vezes você só é promovido se você participar de um curso desse. Na faculdade, quando eu fazia administração, há muitos anos, né? Falava-se muito em PNL, né? Quando vinha surgindo e tal. Tanto que uma empresa de uma amiga minha forneceu aos seus funcionários esse curso e ela disse, Samara, vamos. Ela me levou totalmente gratuito para lá. E dentro das empresas, muitas vezes hoje você só é promovido se você fizer um curso desse. E lá dentro eles falam de Deus, é tudo que o pastor está falando aqui. A ponto de, no final do curso, eles dão uma orientação a gente, diz assim, não tome nenhuma atitude durante os próximos dias, quando você concluir esse curso. Porque realmente é uma lavagem cerebral que é feito, né? Que é feito na nossa cabeça, que é feito naquilo que está sendo ensinado, é muito perigoso. Né? Toda hora eles orientam, não, tenham cuidado com o que vocês vão fazer. E o que eu quero deixar de alerta é que, se alguém tiver uma oportunidade, uma empresa ou na faculdade, tiver esses cursos, fiquem atentos no que está sendo ensinado, porque é muito importante e muito sério. Tá? É isso aí, pastor. Ok, quando a irmã Samara fala de PNL, PNL é a sigla para Programação Neurolinguística. Isso aí é PNL. E aí é a ideia de uma reprogramação do pensamento. Reprogramações de pensamento acontecem o tempo todo. Então, nós mudamos. Você lê um livro, você reprograma uma maneira de pensar. Então, você já vai ver as coisas de maneira diferente. O problema é você ter a adesão a todo o sistema. O problema é o conteúdo
que vai ser embutido dentro de uma programação da mente. Porque a Bíblia já diz, meus irmãos, quer uma PNL da Bíblia? Quer? Bíblica? Quer reprogramar a mente? Abra aí. Romanos capítulo 12. Eu queria realmente, assim, essa programação. Quer? Tá bom. Romanos 12. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, versículo 1, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto que? Racional, mente, mente. Reprogramação da mente. Em Romanos 3 é dito, não há quem entenda. Mente deturpada, caída completamente. Eles não conseguem compreender a vontade de Deus. Foram salvos, houve uma reprogramação da mente, e a partir de agora eu tenho uma adoração a Deus, como o texto diz, eu ofereço o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Em Romanos 1, o corpo é oferecido como? Em promiscuidade, diante de um relacionamento, inclusive de homossexualidade. Aqui não, aqui ofereça seu corpo de uma maneira diferente. Por quê? Porque a conversão reprograma a nossa mente. Então, cuidado, cuidado. Estão querendo reprogramar sua mente com o quê? Para o quê? E certamente é uma invasão de autoajuda, certamente quem já fez, irmã Samara e outros que já fizeram, acaba sendo uma invasão de insuflar seu ego para você conseguir vestir a camisa da empresa. E assim vai. Então, sim, nós precisamos vestir a camisa da empresa, nós precisamos ali fazer com que a empresa prospere, porque se ela prospera, através do meu trabalho, eu também me beneficio. A questão não é essa, a questão são as implicações sutis que estão dentro disso. E pior do que isso, muito pior do que no uso profissional, que ainda tem até uma intenção de produção e outras coisas, é na igreja. Aí a igreja usar esse tipo de reprogramação neurolinguística, isso aí não faz o menor sentido em relação à igreja. Irmão Washington? Esse assunto ele é muito diverso, né? Ele tem várias ramificações. Mas uma coisa que eu gostaria de perguntar ao senhor, podemos dizer que essa teologia coach, ela é uma atualização neoliberal? Ela pega essa vertente e atenua? E o que isso tem a ver, qual o relacionamento disso com a crise ministerial que existe, onde as pessoas começam a inflar seu ego e achar que pode, exatamente usando essa PNL, achando que qualquer pessoa pode chegar num púlpito, que não é púlpito mais, que é um palco, e que pode só ouvir as coisas que consomem dessa turma neoliberal e aplicar. Isso tem a ver, isso se aplica? Tem a ver e se aplica muito. É a ideia de, começando aqui pelo final, é a ideia de fidelidade a Deus na exposição das Escrituras ser trocada por performance. Entendeu? Então, a nova retórica, a nova homilética, ela é tratada como retórica, como performance. Ela é muito performática. Quanto mais performática for, melhor. E isso tem a ver com o ambiente que a gente quer criar. Então, a performance, ela não mudou só as igrejas. As igrejas é quase o último bastião, né? Mas pode perceber que, alguns anos atrás, o Jornal Nacional apresentava de um jeito. Bem mais formal, bem mais técnico. Hoje em dia, é diferente. Então, ocorreu uma mudança radical na maneira de se fazer. E isso tem muito a ver com a receptividade, tem muito a ver com o que as pessoas esperam, expectativas. Acaba tendo a ver, inclusive, com engajamento, que é a palavra da moda, tem que engajar. Você vê que se você faz um vídeo normal e simples dando um aviso,
poucas pessoas têm uma reação. Mas se você faz um vídeo meio doidinho, um monte de engajamento. Então, o engajamento se tornou agora a moeda que eu meço a coisa. Então, eu quero ver a resposta do público. Então, é performance. Então, assim, eu tenho que engajar as pessoas de uma maneira... É certo que a pregação precisa envolver as pessoas, é certo. É certo. Só que a coisa mudou num nível muito drástico. E isso tem a ver com a igreja como um todo. A performance de púlpito, o retirar o púlpito. Então, tem a ver com as vestimentas do pastor. Pode perceber que cada vez menos pastores estão usando ternos. Eu voltei a usar terno de propósito. Cada vez menos, cada vez menos. Então, assim, isso, meus irmãos, é planejado, é intencional. E se o que nós estamos vendo é uma espécie de neoliberalismo? É. Então, praticamente, a gente, se falar de poder e de milagre, é o poder que Deus faz na tua vida para ter sucesso. Então, milagre da ressurreição, essas coisas perdem a significância, a não ser que eu reinterprete o milagre da ressurreição, como aconteceu no liberalismo, de Jesus ressuscitou, ele ressuscitou, e nós um dia vamos ressuscitar, vamos. Então Jesus ressuscitou, passou 40 dias aqui na terra, então você vai ressuscitar e passar dias aqui na terra para cumprir a missão. Ele ressuscitou no teu coração, e não se fala de ser uma nova criatura para a glória e tudo mais, mas é para coisas terrenas. Então é aquela ideia, pastor, eu preciso de mensagens para o que eu estou passando, mensagem para o que está passando é a Bíblia. Ou Deus errou? A Bíblia. Fui para a igreja para aprender propiciação, justificação, expiação, adoção. Pastor, diga. Escreva Lamentações. Foi o que Deus deixou. Se Deus errou, reclame com ele. O pastor, ele não está aqui para ser criativo, ele está aqui para ser fiel. Fiel. Ele está aqui para pregar o que está aqui, ensinar para os irmãos, fazer com que os irmãos entendam Bíblia, aprendam Bíblia, saibam ler Bíblia. Essa é a função de um líder espiritual de púlpito. E não ser um performático de palco. Porque dá para ser. Dá para tirar esse púlpito, dá para falar para os irmãos assim. Ó. Dá para ser performático. Lógico que dá. É isso que Deus quer? Não é isso que Deus quer. Deus quer fidelidade, Deus quer palavra pregada, exposta. É isso que Deus quer. Crentes que entendam Bíblia. Então, nós somos uma minoria dentro de uma onda enorme que está mais uma vez vindo sobre a igreja. A igreja teve que lidar com muitas ondas teológicas. Tem mais uma. Então, essa onda é grande e a gente precisa passar por ela, entendendo o que Deus requer de nós. Não é que as mensagens e estudos bíblicos não vão ter aplicações para a minha vida. Sempre tem. Uma boa pregação tem aplicações para a sua vida e para a minha. Me ajuda nas minhas lutas e batalhas. Mas o foco é a glória de Deus. O foco é que você entenda a interpretação bíblica adequada. Ok, meus amados. Então vamos fechar aqui, vamos ficar de pé, vamos orar. E se você gostou, venha aí para a próxima semana, convide amigos, os irmãos da igreja, para a gente estar junto aqui aprendendo e crescendo, tá bom? Então vamos orar, hoje à noite às 18 horas, vamos estar mais uma vez reunidos. Vou aproveitar para orar pela família da irmã Socorro, de Novo Juazeiro. Então uma irmã nossa que foi muito usada por Deus, não só no ambiente da universidade, foi professora da URCA por muitos anos, mas... eu acredito que a maioria dos pastores que você conhece de Juazeiro do Norte Batista Regular foram alunos de Dona Socorro. Eu não tive esse privilégio porque eu fiz a faculdade de letras e quando eu cheguei no seminário, eu já tinha feito as cadeiras que ela ministrava, então não precisei refazer. Mas eu sei que aí nos últimos anos, muitos foram alunos dela, tanto na universidade quanto no seminário.
Então, uma irmã aí que eu ouvi o testemunho dela, muito impactante, da família dela, criação de filhos, e abençoou e edificou muitos irmãos. Certamente o céu está recebendo Dona Socorro com muita alegria, com muito prazer, e os amigos e os irmãos e os familiares é que ficam sentindo a saudade, né? Então vamos orar por eles, orar pelo pastor Almir, estava bem sentido com a partida da irmã Socorro, que Deus esteja abençoando a igreja e os familiares. Oremos. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por esta escola bíblica, por esse tempo de estudarmos, pensarmos, refletirmos juntos. Peço também ao Senhor que renove nossa alegria e ânimo para estarmos juntos hoje à noite, ouvindo a Tua palavra, cantando ao Senhor, tendo um tempo de comunhão aqui com os irmãos na igreja e no nosso pátio. Seja, ó Deus, também com a família de Dona Socorro. Te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por esta irmã que esteve entre nós por tantos anos. Continua abençoando ali a família, abençoando, ó Deus, a igreja de Novo Juazeiro, os pastores da amada irmã, que certamente estão com o coração quebrado na perda desta ovelha. Que o Senhor, ó Deus, abençoe, que eles lembrem que não foi uma perda, mas que na realidade ela agora está usufruindo de tudo aquilo que nós realmente sonhamos. O nosso sonho não é vitória aqui na terra, mas é nos encontrar com o Senhor na glória. É estar contigo eternamente. E a Dona Socorro, ó Deus, começa agora uma vida nova de prazeres e delícias que ela só conseguia imaginar. Ó Deus, obrigado por nós que continuamos aqui nesta luta, peleja debaixo do sol. Renova a nossa alegria, força, ânimo, saúde, para que continuemos em fidelidade ao Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.